Oi, gente, tudo bem? Eu abri a minha palavra e o meio da minha Bíblia é geralmente Salmos, que é bem pertinho, mas é muito difícil cair em Isaías. E hoje eu quero ler Isaías 1 e 2. Desses tempos, né, que estão acontecendo, de tudo que está acontecendo, essa palavra às vezes eu fico meditando, vendo na minha mente. Porque se vocês verem bem, é o que tem acontecido nesses... Não nos últimos tempos, desde que o mundo é mundo e que hoje se apertam cada vez mais os finais dos tempos, que só Deus sabe quando que é, porque a gente pensa que pode ser a qualquer momento, mas só o Senhor sabe a hora. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. E uma coisa também que eu queria colocar aqui, porque quando a gente às vezes lê a palavra, a gente pensa, é aquele tempo, pra tal, e pensa que só os tempos de hoje é o que está escrito no Apocalipse, que está escrito lá em Mateus, que Jesus disse que haveria esses tempos, mas tem tanta parte que, tipo, vamos dizer, nada mudou, continua a mesma coisa. Então, esse vídeo tô fazendo para que você comigo possa ler a palavra, que o Espírito Santo nos dê o entendimento, o discernimento e a sabedoria, primeiramente, para que a gente possa entender e compreender, além de tudo. Porque não é só ler e passar mensagem ou alguma coisa, não. Eu vou ler aqui e se tiver alguma coisa a dizer, que Deus faça. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam mal. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que você insiste em ser castigados? Por que continua em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. A terra de vocês está devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo. Quantas lavouras os estrangeiros as devoraram na presença de vocês. E a terra se acha devastada, como uma destruição feita por estrangeiros. A filha de Sião foi deixada, como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Príncipe de Sodoma, escute a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvido à lei do nosso Deus. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês me oferecem? Estou farto de holocausto de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando comparece diante de mim, quem requeriu de vocês esse pisotear dos meus atos? Não me trago mais ofertas vãs. O incenso é para minha abominação, e também as festas da lua nova e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. As festas das lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Quando você estende suas mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue.
Lave-se e purifique-se, tirem da minha presença a maldade de seus atos. Parem de fazer o mal, aprenda a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Convite da graça. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim. Eles se tornarão como a lã, se estiverem dispostos e me ouvirem. Vocês comerão o melhor dessa terra, mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava retidão, mas agora só restaram assassinos. Jerusalém, a sua prata se tornou escória, o seu licor se misturou com água, os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Eles defendem o direito do órfão e a causa das viúvas não chega diante deles. Por isso o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, diz: acertarei as contas com meus adversários, me vingarei dos meus inimigos. Vou ter a minha mão contra você, Jerusalém, purificando da sua escória, como se faz com potássio, tirando de você todo metal impuro, e lhe darei juízos como você tinha antigamente, conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada Cidade da Justiça, Cidade Fiel. Sião será redimida pelo direito, os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores pecadores serão justamente destruídos, e os que deixaram se opressarão. Vocês terão vergonha dos cavalos que cobiçam, ficarão desiludidos, por causa dos jardins sagrados que escolheram. Porque vocês serão como um carvalho cujas folhas murcham, serão como um jardim que não tem água. O forte se tornará como estopa e a sobra como faísca. Ambos serão queimados juntos, e não haverá quem apague o fogo. Uma coisa que eu também quero colocar aqui para vocês, eu tô de touquinha, mas espero que breve meus vídeos que eu for gravar eu venha mais arrumadinha, né? Porque a gente também não pode sair gravando de qualquer coisa, ainda mais quando a gente lê a palavra do Senhor. Mas também, meu quarto já tá sem luz, também não vou esperar estar tudo perfeito para passar a palavra. E tudo o que eu li aqui é os dias de hoje. Às vezes, a gente lê a palavra e Deus diz que vai trazer destruição, isso, aquilo, um monte de coisas, mas Deus traz certas coisas para que a gente se arrependa, sabe? Tem tanta maldade, tem tanta coisa ruim, sabe? Tem gente que não tem noção realmente das coisas que faz. Todos nós não sabemos, me entende? Que achamos que quando Deus quer trazer justiça, Deus está sendo ruim, alguma coisa assim, mas não, gente. Imagina se Deus não trazesse, vamos dizer, por exemplo, a espada para nos converter. Não que tem gente que fala, mas que Deus é esse, que isso, que aquilo. Cara, Deus, toda a parte que eu li da Bíblia até hoje, Deus avisa sempre antes de fazer qualquer coisa. E se ele fizer, ele sempre dá um basta. Deus é muito misericordioso, gente. Muito misericordioso. E eu, novamente, eu tinha um certo preconceito de algumas coisas que eu lia, sabe? Eu ficava pensando, gente, mas como é possível as duas coisas? Mas quando você não tem o entendimento, você não se aprofunda, pelo menos nem que seja um pouco, você não sabe, você não conhece. Não estou dizendo que eu sou conhecedora totalmente, porque eu leio pouco, não leio o suficiente, porque Deus é infinito em sua glória. Então, eu não posso falar, eu conheço a palavra, por mais que eu até conheça a palavra, eu não conheço totalmente o Senhor. Então, a gente não pode falar, eu conheço o Senhor, isso, aquilo. A gente pode conhecer com tudo que Ele nos dá, a conhecer dEle. Porque grandes são os mistérios dEle. Mas
Aqui em 1:5, por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Não há nada ação. E vê os dias de hoje, que é assim, sabe? Talvez os castigos que muitos querem ver não tá ali. Ai, meu pai, que essa pessoa seja castigada, ou isso, aquilo, sabe? A gente nunca vai saber, entendeu? Mas isso é óbvio, cada um vai receber conforme suas obras. E também aqui diz que toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo. Quantas pessoas hoje em dia estão com problemas psicológicos, sabe? Com o coração devastado, sabe? Que parece uma epidemia. Vai ser muito difícil você encontrar alguém que não tem um transtorno, algum problema mental. Não, sabe, de esquizofrenia, alguma coisa assim, mas tipo ansiedade, depressão, síndrome do pânico, um monte de coisa. Tá me entendendo? E tipo assim, a gente vive no meio de tudo. Não dizendo que, por exemplo, eu sirvo a Deus, eu tô ali no meio de Deus e vou ser salva sempre. Não, eu posso estar muito bem servindo a Deus e também ter esses problemas também. Entendeu? Mas a gente também tem que, como vou dizer, tentar andar bem, sabe? Um caminho reto de justiça, de paz, que com certeza, por mais que as atribulações da vida venham a acontecer, Deus tem o melhor pra gente. E com Ele, na presença dele, a gente pode vencer todas as coisas, sabe? Nada é da noite pro dia, entendeu? Mas pedindo em oração, em jejum também, que é muito bom fazer, Deus escuta. Tem gente que fala, e é muito fácil falar dessa posição, é muito fácil falar nisso, gente, não é fácil pra ninguém. Quem disse que é fácil? Pode ser para alguns, para aqueles que não seguem a Deus. Tá me entendendo? Porque não adianta falar, igual falar, eu creio, isso, aquilo, entendeu? Mas faz muita coisa contrária à palavra de Deus, então, sabe? Mas só Deus sabe, não tem como eu aqui julgar e falar qual são o tipo de pessoas que vão pro céu ou não vão, ou são de Cristo, eu não sou ninguém pra apontar o dedo pra ninguém, sabe? Tô olhando realmente só que palavra. E essa parte aqui que ele fala dos sacrifícios, que ele tá farto, tipo assim, você sente um pouco do desgosto de Deus com tudo que as pessoas estavam oferecendo. E não só naquele tempo, hoje também. O que hoje a gente está oferecendo a Deus? Antigamente era sacrifícios de animais, isso, daquilo. E, sabe, subia para ele, ele fechava os olhos e não tava nem suportando mais. Imagina o quão terrível isso era. Pra Deus falar que é uma abominação, entre outras coisas que ele falou aqui. Quando você estende as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando se multiplicam suas orações, nós hoje aqui se multiplicam, porque o multiplicar eu oro uma vez, vou orando, isso é se multiplicar. Então, tipo assim, a pessoa tá orando e não tá recebendo a resposta, então ela vai orando, vai orando, e ele não as ouve, porque as mãos estão cheias de sangue. Lave-se, purifique-se, tire da minha presença a maldade de seus atos. E às vezes a gente ainda não tem a consciência da maldade que às vezes está nas nossas mãos. Porque pra gente às vezes é normal hoje em dia nesse mundo que o certo é errado, o errado é o certo. E aqui ele diz: aprenda a fazer o bem, busque a justiça, repreenda o opressor, garanta o direito dos órfãos, defenda a causa das viúvas.
E ele nos convida, sabe, a nos lavar os pecados pela graça, entendeu? Ele faz esse convite, sabe, um convite lindo. Mas se vocês recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor disse. Entendeu? E a cidade que ele cita aqui pode ser qualquer coisa. Cidades, países como os hoje. Entendeu? Como está aqui em 27. Será redimida pelo direito os que se arrependerem, pela justiça. Mas os transgressores, os pecadores serão juntamente destruídos. Todos nós somos pecadores. Mas a gente tem que buscar, pelo menos, andar nas veredas de Deus, buscar sua justiça, seu amor, sua graça, sua misericórdia, entendeu? Mas os que continuam não tem em outro lugar. Às vezes até a gente que busca, sabe, sendo melhor, a gente ainda não tem uma certeza, entendeu? Então, tem gente que pensa muito, é um assunto muito amplo e o LL2 vai ficar muito grande para esse vídeo, porque eu sou bem comunicativa, eu falo bastante. Então, sabe, o que eu aprendi lendo esse capítulo 1 aqui é que Deus é muito misericordioso conosco. Ele sempre vai nos alertar de tudo. E se chegar na parte de orações, qualquer coisa que você tenha feito na sua vida, que você vê que você não está recebendo a resposta de qualquer coisa, a gente tem que ver como que anda a nossa vida, o que a gente tem feito. Sabe, às vezes a gente quer orar, quer respostas de Deus, às vezes a gente também não está orando certo também, que tem um certo modo de orar, porque primeiro a gente tem que agradecer a Deus por tudo, apresentar nossos pedidos, como Paulo disse, mas é aquilo, qualquer coisa que a gente peça, que possamos pedir qual seja o melhor remédio para cada situação que pedimos, porque a gente fica naquela, será que a vontade de Deus não é a minha? Mano, se você tá fazendo um pedido para Deus, Ele vai saber a melhor coisa, e às vezes não é o que você quer. Então, a gente tem que aprender a confiar. É difícil? É, porque a gente é acostumado com o nosso ego, com o nosso tudo de, sabe, sempre querer saber o próximo passo, sempre querer saber de tudo, mas, cara, não tem um justo que Deus tenha deixado, sabe? Então, se você tem um coração quebrantado, busca a sua palavra, busca o Senhor, mesmo que só a oração não seja ouvida, mesmo que não ouvida, não seja do jeito que você esperasse que saísse, o Senhor é o Senhor sempre, entendeu? E Ele, por mais doloroso, você pode passar por um deserto, sozinha, sem ninguém. Eu digo sem ninguém porque muitas pessoas podem se afastar de você e tantas coisas acontecerem, sabe? Mas o Senhor tá ali, o Senhor pode estar em silêncio, tá ali com você, você pode estar orando, pode estar fazendo um monte de coisa, mas jamais duvide que o Senhor está com você, o Senhor está sempre com você. E Ele sempre, desculpa, gente, faz o convite da graça, que possamos nos arrepender pela sua infinita misericórdia. Porque toda a parte que eu leio, que Ele fala dos pecados, das transgressões, de tudo que estão fazendo, Ele sempre diz, venham, pois, a mim, ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como um carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos a me ouvir, vocês comerão melhor dessa terra, mas se recusarem e forem rebeldes, vocês
serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor disse. Então, qualquer coisa, tem gente que, sabe, tem tanto questionamento na vida e eu creio que tá tudo aqui, sabe? Não vou mentir que eu tinha depois de um tempo, tanta coisa que acontece na nossa vida, a gente às vezes tem uma crise de fé, uma crise de identidade, uma crise de um monte de coisa. Eu passei por tanta coisa na minha vida que eu já ficava assim, mas Deus estava sempre no meu coração, sabe, de tudo, mas eu sabia que não era suficiente, mas não tem, pra mim não tem coisa melhor do que um coração sincero, entendeu? Mesmo se a sinceridade leva ao céu ou leva abaixo, também não tem como eu me ausentar do Espírito de Deus. Mas Deus alcança aqueles também que querem ser alcançados, entendeu? E quando Ele chama, Ele chama, Ele chama, sabe? Pode demorar, mas eu sei que chega um dia que Ele chama e quem estiver disposto a ouvir, se render, sabe? Não digo de religiosidade, de, ai, você é disso, disso. Não, eu tô falando da palavra dele, sabe? Que é boa, perfeita e agradável. E, sabe, a gente somos pequenos demais para querer saber dos desígnios da vontade de Deus, de tantas coisas que, como Daniel disse, que ele ficou mal de algumas coisas que ele viu. Ele mesmo, Deus dando o espírito dele para dele ter força. Ele ficou mal, acho que ele ficou acamado. E a gente quer entender tudo, a gente quer isso, a gente quer aquilo. Sendo que até o que tá aqui, a gente às vezes não quer compreender, não quer escutar, a gente só quer o que a gente quer. Aí eu te pergunto, o que você quer? E hoje em dia não fazemos mais sacrifícios como faziam antigamente. E quando a gente estende nossas mãos para fazer a oração, o que a gente está oferecendo a Deus? Sim, Jesus morreu na cruz para nos trazer a verdade e levou consigo nossos pecados, tantos que pela graça sois salvos, não de graça, pela graça. Então, hoje, quando a gente estende nossas mãos, o que a gente tem a oferecer a Deus? Porque a gente que precisa de Deus, a gente que precisa ler a palavra. Não pense que a gente, eu vou ler a palavra para Deus se agradar, fazer qualquer coisa para Deus se agradar. Não, Deus pode se agradar sim, mas é gente que precisa de ajuda. É gente que precisa de ajuda. Como que a gente vai falar, não, vou ler a Bíblia, vou jejuar, isso, aquilo. É para a gente mesmo, tá mais perto do Senhor. Então, ficou muito grande. Espero que dê para ir. Vou dar uma aceleradinha só. Mas eu precisava falar isso. Que a paz do Senhor esteja conosco e que o Espírito Santo possa habitar no nosso coração, no nosso dia a dia, hoje, amanhã e sempre. Que você tenha ficado até o final, se for primeiramente da graça de Deus, do Espírito Santo, e que tudo que foi falado aqui, não por mim, mas por intermédio de Deus, possa entrar no seu coração também, assim como entrou no meu também. Amém, gente. Um beijo. E essa é a palavra de hoje.